Prontinho, vamos lá para mais um encontro aqui. E hoje nós vamos falar novamente sobre planejamento estratégico, tá certo? Que foi o tema do nosso último encontro. E aqui eu aproveito esse momento para pegar ali os feedbacks de vocês, os feedbacks que vocês colocaram nos formulários de avaliação e nos formulários de atividade e trago aqui um conteúdo complementar. Então, esse encontro aqui que a gente faz, que eu batizei de Ricardo Responde, é justamente para responder algumas perguntas que talvez não foram feitas, para responder alguma coisa que eu não tenha respondido e, consequentemente, para ter mais um canal aqui, de modo que vocês possam tirar dúvidas a respeito do que vocês estão fazendo, do que vocês estão colocando em prática, de modo que a gente consiga chegar nos resultados que todos nós desejamos, que é aumentar as vendas aí, ter um crescimento nas vendas, a empresa organizada, funcionando bem, crescendo com lucro, tá certo? Então, esse é o objetivo aqui desse nosso encontro. Eu sempre começo por algumas coisas que vocês colocaram lá de feedback, né? E uma das coisas que eu pergunto sempre é o que vocês mais gostaram nessa aula 2 com o tema planejamento estratégico. E aqui algumas respostas, né? Plano de ação 5W2H foi uma das ferramentas que foi apresentada na aula. A forma como foi apresentado a ferramenta 5W2H, lembrar de como fazer um planejamento estratégico, clareza que explicou que temos que montar ações e executar com prazo e pessoa responsável para a execução, clareza em como utilizar as ferramentas oferecidas e gostei de tudo, maravilha. Gente, a ferramenta 5W2H, ela realmente é uma ferramenta poderosa. Por que, Ricardo, o 5W2H é uma ferramenta poderosa? Porque você tem clareza das ações que você precisa tomar. E tem muita gente que está ali muito tempo no negócio e aí fica ali, eu gostaria muito de fazer tal coisa, eu quero fazer, eu penso em fazer. E aí, pelo fato de não colocar isso no papel, com um responsável, com um prazo, descrevendo exatamente como aquela ação vai ser colocada em prática, que é isso que o plano de ação 5W2H nos dá, as ações elas ficam perdidas no tempo. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e as pessoas elas não têm os resultados que gostariam, porque o que traz o resultado é a execução da ação. E o primeiro passo para você executar bem essa ação é você ter clareza de quem é o responsável por essa ação, qual o prazo que você tem, como você vai fazer, quais os recursos que serão exigidos, o porquê você está fazendo aquela ação, tá certo? Então, é louvável aí que os colegas tenham colocado que uma das coisas que mais gostaram foi a forma como foi apresentado o plano de ação 5W2H. Aí eu perguntei, faltou algo na aula sobre planejamento estratégico? Não, a aula foi completa. Então, eu quero só dizer para vocês, tá, gente? Se em qualquer tempo vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado, ou se vocês acharem, eu não falei daquela vez não, mas faltou isso aqui. Escreve aqui no campo de comentários, ao lado desse vídeo, tem algum lugar, deixa aqui o seu comentário, manda uma mensagem para mim, tá certo? Porque o objetivo é que realmente a gente consiga suprir as necessidades de vocês de informação, de conhecimento, de passo a passo, para que vocês coloquem as coisas em prática. Aqui mais uma questão. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema da aula Planejamento Estratégico? Se sim, qual seria? Alguém colocou que não tem e outra pessoa perguntou, posso fazer vários planejamentos estratégicos? Vamos lá. Você pode. E o ideal é que você faça um planejamento estratégico por ano. É o que eu mais recomendo para as pessoas fazerem. Então, ou no final de um ano, ou no início do ano seguinte. Eu recomendo que vocês façam sempre um plano. Ricardo, eu não fiz o meu planejamento estratégico desse ano. Ok, se você não fez, você não vai esperar o final do ano, que é a data que eu mais recomendo para que você faça isso para fazer. Não, você vai fazer agora, independente de qual seja a época, né?
Se você está no começo do ano, pega ali e faz, o ano já acontecendo, é melhor do que não ter feito. E aí, quando chegar ali no período de novembro, que você já tem uma ideia de como é que os seus resultados foram ao longo do ano, você já tem uma perspectiva de como o ano vai fechar, aí o que é que você faz? Você começa em novembro, durante o mês de novembro, a fazer o seu planejamento estratégico para o ano seguinte, tá certo? De modo que quando o próximo ano chegar, você já comece com tudo bem organizado e sabendo desde o primeiro dia do ano todas as coisas que você precisa fazer. Se você tem recesso, por exemplo, você sai por recesso já tranquilo. Quando volta, é só seguir o planejamento estratégico, tá certo? Então, eu aconselho que você faça uma vez por ano. Tem empresas que, Ricardo, eu vi que uma empresa fez o planejamento estratégico para 5 anos. Isso aí é muito comum para empresas de grande porte. Se você tem uma estatal, se você tem uma empresa de muito grande porte, de fato, eles não podem se planejar para um prazo tão curto. E nada te impede de fazer um planejamento estratégico mais longo. Porém, o que eu quero sinalizar para você é que algumas coisas daqui para lá, de fato, vão mudar e os planos de um ano, eles são parte desse planejamento que você tem de longo prazo, tá? Então, eu já vi casos de alunos, por exemplo, que colocaram no planejamento estratégico que em 3 anos, por exemplo, queriam estar presentes em X cidades ou queriam ter uma carteira de clientes com X clientes. E aí, o que é que eles fizeram? Foram dividindo isso ano a ano. Então, por exemplo, tem um caso, acho que está até aqui nessa apresentação que eu vou mostrar, que a pessoa queria aumentar em 120 clientes a carteira de clientes, o que seriam 40 por ano. E aí ele colocou que em 3 anos iria aumentar em 120 clientes, e aí colocou que no primeiro ano a meta era aumentar em 40 clientes na carteira, tá certo? Então, só uma dica aí sobre isso. Aproveitei o gancho dessa pergunta para explanar ainda mais as informações aqui que são relevantes. Agora vamos lá, turminha. Vocês tiveram uma atividade que era fazer a análise de SWOT do negócio de vocês. E a análise de SWOT é composta por 4 pontos: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Ponto forte, que são as forças da empresa, né? Aquilo que a empresa tem que ajuda ela a conseguir os seus resultados, a desempenhar a sua missão, a atingir a sua visão de futuro, a exercer os seus valores, as suas práticas. Então, esses são os pontos fortes. Aí tem também os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que eu vou apresentar aqui para vocês na sequência. E aí eu peguei aqui exemplos de pontos fortes que os colegas colocaram lá no formulário de atividades referente ao que eles acreditam que são as forças, né, os pontos fortes dos seus negócios. Então vamos lá, vou passar um a um só para ir clareando aí a mente de vocês. E se você já fez a atividade, você vai ver que o seu exercício ele está aqui, né? O que você colocou está aqui. Eu vou fazer comentários. Então tá aqui, ó. Ponto forte, exemplo de ponto forte. Primeiro negócio, atendimento elogiado pelos meus clientes e produto com melhor preço. Então, de fato, são 2 pontos aí que são pontos fortes, né? Então, um negócio que tem um atendimento elogiado pelo cliente e produto com melhor preço é muito relativo, né? Tem empresas que o ponto forte talvez não seja esse, o ponto forte seja ter um produto com preço melhor posicionado. Mas, enfim, cada negócio tem a sua estratégia, o seu modelo. Outro exemplo aqui, isso aqui é um exemplo de um negócio de educação, né, uma escola. E aí, ponto forte, o pedagógico é um ponto forte, a organização é um ponto forte, o planejamento é um ponto forte e a equipe é um ponto forte. Para o tipo de negócio, são realmente bons pontos fortes, tá? Então, tá ok aqui. Seguindo em frente, exemplo de ponto forte, fortalecimento de relacionamento com os clientes, fidelização. Então, ter clientes fiéis, nada melhor, né, do que isso. Marcas com alto desempenho comercial, então, a empresa que vende produtos de marcas que têm alto desempenho comercial. Agilidade no atendimento. Isso é muito importante, agilidade no atendimento, tá? Porque as pessoas hoje,
Elas não têm tempo. As pessoas não têm tempo. Então, tudo que você puder fazer para que a sua empresa seja diligente no atendimento, seja ágil no atendimento, isso vai te ajudar a não perder vendas. Eu já vi caso de empresas que perderam venda, e aí cada caso é um caso, é claro, eu sei que tem empresas de diversos portes e segmentos aqui, que perderam venda pelo simples fato de não ter sido ágil na resposta ao cliente. Quando foi responder, o cliente já tinha resolvido com outro fornecedor e já tinha comprado de outro fornecedor. Então, hoje, nos tempos atuais, onde as pessoas não têm tempo a perder, ter agilidade no atendimento realmente é um ponto forte, muito forte, tá? Muitos anos no mercado, credibilidade, né? Ok, ponto forte. Mais um exemplo aqui, ó. Empresa sólida no mercado, com 22 anos de existência. Então, isso aí é bacana. Grande variedade em roupas femininas e masculinas, masculina plus size, ponto forte deles, né? Cartela de clientes cadastrados com informações importantes de cada cliente. Gente, ó, vamos fazer aqui um adendo aqui em relação a esse ponto forte, tá? Cartela de clientes cadastrados com informações importantes de cada cliente. Gente, tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem, Ricardo, me ajude. Eu digo, ok, o que é que você está precisando? Não, que eu preciso melhorar as minhas vendas. Falo, tudo bem. Me fale mais sobre o seu negócio. O que é que você tem hoje de informações para a gente fazer uma campanha para os seus clientes? Você tem o e-mail desses clientes? Você tem o número de WhatsApp desses clientes? Qual o canal que a gente pode se comunicar com esse cliente para fazer uma campanha? Ah, eu não tenho essas informações. Aí eu digo, olha, se você não tem essas informações, vai ficar difícil da gente se comunicar com essas pessoas, porque você não tem como se comunicar se você não tem um canal para comunicar com essas pessoas, se você não tem um caminho para isso. E aí, se o único relacionamento que você tem com as pessoas é quando elas vão até o seu negócio para comprar de você, fica muito difícil de fazer campanha. E campanha, gente, ajuda muito a alavancar vendas. Mas você só consegue fazer campanha se você tiver dados cadastrados, informações dos seus clientes. Então você não tem condições de fazer uma campanha de aniversariante do mês se você não tem informações de quem são os aniversariantes do mês e se você não tem informação sobre um canal, ou WhatsApp, ou e-mail, por exemplo, né, que são os mais comuns para a gente fazer comunicação com o cliente hoje em dia. E aí fica muito difícil, né, de você conseguir um resultado com essa campanha. Aí eu até pergunto, né, e na sua empresa tem sistema? Ah, eu até tenho um sistema, mas o pessoal com pressa lá na hora de cadastrar o cliente, vai lá, bota XXX000. Gente, presta atenção, se você tem um sistema na sua empresa, é porque a maior riqueza de um sistema é acumular os dados, é guardar os dados, as informações importantes de cada cliente, para que você possa puxar do sistema aquelas informações de forma clara. E não ter, por exemplo, que quem são os aniversariantes do mês? Vamos lá no arquivo de papel, vamos olhar todas as fichas e ver quem são as pessoas. Quanto tempo você gastaria para fazer isso? Então, um sistema tem o papel de organizar as informações para lhe dar essas informações estratificadas, tratadas, na hora que você precisar, para lhe auxiliar na tomada de decisão. Quanto mais clareza das informações você tem, mais assertiva será a sua tomada de decisão. Então, quem toma decisão com base em informação tem uma chance muito maior de acertar. É que nem você pegar ali um violão para tocar, o violão desafinado e o violão afinado. É a mesma coisa a tomada de decisão. Quando você toma uma decisão com base em informações do seu sistema, o que é que está acontecendo ali? Você está tocando com o violão afinado. Quando você toma decisão sem consultar essas informações, com base no achismo, você está tocando com o violão desafinado. Eu te pergunto, onde é que a música vai sair boa? Com o violão afinado ou desafinado?
Então, gente, guardem essas informações. Se vocês têm um sistema, guarde essas informações. Então, e que tipo de informação, Ricardo? Independente de qual seja o seu negócio, sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Tenha o e-mail, tenha ali o WhatsApp, o número do telefone, porque aquilo ali é o que você vai conseguir entrar em contato com a pessoa, disparar uma mensagem, disparar um e-mail e tudo mais. E também tenham informações sobre a pessoa, se é pai, se é mãe, quantos filhos tem, onde mora, em que bairro, porque na hora de você se comunicar com essa pessoa, na hora de você bolar campanhas para essa pessoa, isso vai facilitar demais a sua vida. Então, eu quero dar os parabéns aqui para essa pessoa que colocou como ponto forte cartela de clientes cadastrados com informações importantes de cada cliente. E se você ainda não está com essas informações, não tem problema. A hora é agora. Então, vai cadastrando. Se você tem uma equipe que faz isso, treine as pessoas e mostre para elas a importância que é você ter essas informações, porque também não adianta você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, cadastre aí. Não, você precisa dizer para a pessoa por que é importante aquele cadastro para a empresa. Você precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, com essas informações aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, quem está fazendo aniversário no mês, quem são as pessoas que moram em outra cidade, quem são as pessoas que compram da gente que moram na mesma cidade, quem são as pessoas que são clientes nossos que são de determinado bairro e que a gente pode fazer uma ação. Enfim, gente, são formas, né? São formas de você fazer aí campanhas, gerar comunicação e gerar valor para o seu cliente, tá? E gerar valor. Porque, olha só, hoje a gente vive numa era. Eu até coloquei numa caixinha de perguntas esses dias, alguém me perguntou alguma coisa sobre isso, né? Sobre o que é que eu faço para qual a estratégia de vendas que eu utilizo, né? Eu falei, ó, por incrível que pareça, eu não vendo, eu gero valor primeiro. Essa é a melhor estratégia que alguém pode fazer. Então, se você quer conquistar alguém, como é que você faz quando você está querendo conquistar alguém? Né? Como é que uma moça faz quando quer conquistar um rapaz? Como é que um rapaz faz quando quer conquistar uma moça? A pessoa procura agradar essa pessoa. E a lógica dos relacionamentos amorosos, vamos dizer assim, serve para qualquer pessoa, para qualquer coisa. Quando você quer conquistar um amigo, a amizade de uma pessoa que você admira, que você achou legal, nossa, eu quero me aproximar, o que é que você faz? Quando você quer se aproximar de alguém da sua família, quando você quer fazer alguma coisa bacana pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, o que é que você faz? Você procura agradar essa pessoa. Você agradar é gerar valor. E aí, quando você gera valor para essa pessoa vai te dar atenção. Por quê? Porque ela percebe que você merece a atenção dela, porque você se preocupa com ela, você se importa com ela. E aí, naturalmente, quanto mais valor você gera para os seus clientes, e aí os seus clientes seguem a mesma lógica, e não só querer vender para eles, não só querer coisas que são do seu interesse, mas coisas que são interesse do cliente, ele vai olhar para você diferente da forma que ele olha para a concorrência, que na maioria dos casos não oferece nada para ele, só quer tirar dele. E quando eu digo oferecer alguma coisa, eu não estou querendo dizer que você tem que dar nada, não é coisas físicas que você tem que dar. Às vezes é uma orientação que para você é uma coisa muito simples, mas que para alguém que está do outro lado é de muita relevância e pode ajudar demais a vida da pessoa. Então, um exemplo aqui, né? Uma pessoa que. Isso eu aprendi andando por aí. Uma vez eu fui visitar uma loja de roupas no interior de São Paulo. E aí, quando eu cheguei lá, eu aprendi que eu vi a pessoa, tinha uma vitrine grande e ficavam as camisas ali perto do sol e da luz também. E de vez em quando o pessoal precisava trocar essas peças. Por quê? Porque a luz, tanto do sol quanto das lâmpadas que tinham lá de LED, elas deixavam marcas na camisa, principalmente se for roupa de cor. Pouca gente sabe disso. Então, assim, se você é uma loja como essa, quantas dicas você poderia mandar para o seu cliente por WhatsApp, por e-mail, sobre como conservar roupas coloridas, sobre como não deixar sua roupa de modo que ela estrague, só passar a roupa do lado avesso. Se você é uma escola, por exemplo, quantas coisas você poderia mandar gerando valor para os pais
sobre a educação dos filhos, dicas de filme e tudo mais. Então, quando você começa a gerar, porque tem gente que diz assim: ah, Ricardo, mas nem todo mundo abre e-mail. As pessoas não abrem e-mail, gente. As pessoas não abrem e-mail de que não interessa para elas. Porque tem algumas empresas aqui que me mandam e-mail que, sinceramente, toda vez que eu vejo que chegou o e-mail delas, eu vou logo para abrir, porque é sempre alguma coisa interessante. Então, você precisa ser interessante sem ser interesseiro. Agora, até você conseguir chegar aí, a gente volta lá para o passo zero, que é o quê? Eu preciso saber como me comunicar com essas pessoas. Eu preciso ter um caminho para me comunicar. E qual é esse caminho? Esse caminho é você ter informações cadastradas do seu cliente. Se você não tem um sistema, Ricardo, não tem um sistema, não tem problema. Vai lá e faz numa tabela de Excel. Mas faça. Hoje em dia tem até sistemas que são gratuitos, com uma determinada limitação e tudo mais de informação, mas um é melhor do que zero, tá certo? Então eu peguei aqui quase uma mini palestra, né, para reforçar a importância de ter os clientes cadastrados, tá certo? Com as informações, para você conseguir fazer uma campanha, para você mandar, para você usar o calendário do negócio a seu favor. Tem uma determinada data comemorativa, manda uma mensagem para a pessoa explicando para ela: olha, eu não sei se você sabia, mas hoje eu estou te mandando aqui uma curiosidade para aumentar o seu nível cultural. Existe a data tal, assim, 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 que surgiu por conta de tal coisa, assim, 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 e aí você faz um link com alguma coisa do seu negócio. Você já faz um link com alguma coisa do seu negócio. Tem uma aluna minha aqui da nossa turma, a Edna. Nossa, ela fez isso e matou a pau. Ela pegou ali o Dia dos Avós e criou uma campanha na cidade dela do Dia dos Avós. O impressionante é que ela mobilizou toda a cidade e vendeu muito mais do que ela esperava, além de ganhar a simpatia de muitos clientes por ter focado em um público que naturalmente é esquecido. Tem no calendário o Dia dos Avós, mas pouca gente faz ações. E ela fez uma ação muito bonita e tudo mais. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela estava focada em gerar valor e ela também tinha ali contato, relacionamento com os clientes e tudo mais. Então vamos lá, continuando aqui. Equipe de colaboradores engajadas e bem qualificadas, com atendimento personalizado, bem localizada, com fácil acesso e estacionamento, loja arejada, ambiente climatizado, bons fornecedores, ativo importante, o imóvel é da empresa, roupas de boa qualidade de marcas conhecidas e atendimento elogiado pelos clientes. Outros exemplos aqui de ponto forte: boa localização, conhecida na cidade, produtos de ótima qualidade, equipe envolvida. Agora, qualidade da mercadoria, atendimento e variedades e qualidade do atendimento. Agora vamos lá para exemplos de pontos fracos, tá? De fraquezas. Pouco conhecimento do produto e esperam que os sócios resolvam tudo. Olha só, tá? Se você tem um negócio que você tem pouco conhecimento do produto que você tem, isso não é ruim, tá? Isso é péssimo. Desculpa, mas é a verdade. E assim, gente, na era que a gente vive, sabe o que é que acontece? Se você vende produto ou serviço, a maioria, pelo menos no meu ciclo de amizade, tá? A maioria das pessoas que eu conheço, sabe o que é que elas fazem? Antes de comprar um produto ou contratar um serviço, elas vão no YouTube ou em outra rede social e vão pesquisar a respeito daquilo que elas querem comprar. E aí, se elas chegam na sua empresa e você ou seu vendedor não está preparado para fazer uma boa apresentação daquilo que você tem para vender, então às vezes é um método um método novo que você trouxe para sua empresa. Às vezes é um produto novo que você está representando ou comercializando. Esse cliente, ele já chega cheio de conhecimento. E aí ele vai ali para ali testar. Talvez ele já saiba muito, mas ele disse: não, eu vou perguntar aqui para ver se o pessoal vai me dar todas as informações. Qualquer lampejo
de insegurança que ele sinta na sua apresentação, ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu acho que aqui não é um bom lugar para comprar. Se eu estou sabendo mais do que quem está me vendendo, então aqui não é o melhor lugar para eu estar. Eu acho que eu tenho que procurar outro fornecedor. Por que isso? Porque as pessoas compram de quem elas confiam. E na hora de você fazer uma apresentação, você precisa passar segurança para o seu cliente. E segurança passa por você conhecer do produto que você está vendendo. Se você está vendendo, se a pessoa que está vendendo não conhece, a pessoa que está comprando conhece mais do que quem está vendendo, como é que essa pessoa vai sentir segurança? Então, gente, se você tem essa deficiência, esse ponto fraco, treinamento. Chama o que ele forneceu, vai estudar, vai ampliar os seus conhecimentos, mas todo mundo do seu negócio tem que saber na ponta da língua o que você comercializa, por que você comercializa, como você comercializa, que resultados vocês têm capacidade de gerar, tá certo? E aqui, outro comentário também, ponto fraco, esperam que os sócios resolvam tudo. Gente, olha só, isso aqui é um ponto fraco? É. Agora, é um ponto fraco que é muito responsabilidade do empreendedor, tá? Muito responsabilidade do dono do negócio. Por quê? Se as pessoas estão esperando que você resolva tudo, é porque você criou essa cultura ruim para o seu negócio. A partir do momento que você não treina as pessoas, que você não qualifica as pessoas, elas não vão ter capacidade de fazer uma entrega como a sua. Elas só vão conseguir fazer uma entrega como a sua se você treinar e capacitar essas pessoas. Se você colocar essas pessoas para fazer e ter paciência de entender que no primeiro momento elas não vão fazer igual a você, porque elas estão em processo de aprendizado. E aí você precisa acompanhar essas pessoas com a paciência de entender que elas talvez não façam certo da primeira vez ou não façam na mesma velocidade que você, e não você chegar e tomar tudo para resolver. Porque quando você não tem essa paciência de treinar as pessoas e de acompanhar as pessoas, supervisionando elas enquanto elas estão desenvolvendo as atividades e dando suporte para elas, sabe o que é que acontece? Essas pessoas, elas vão ficar dependentes de você. E elas já nem vão fazer mais nada. Sabe por quê? Porque elas sabem que tudo que elas fizerem, depois você vai reclamar ou então vai pegar para fazer. Ou refazer. E aí, cria uma cultura que tudo fica sobre as suas costas e ninguém resolve nada. E aí a pessoa escreveu aqui, espero que os sócios resolvam tudo. Mas por quê? Porque você tratou as pessoas como bebês, né? Como incapazes. Ou então não teve a paciência de treiná-las para que elas fizessem tão bem. Uma vez uma cliente minha chegou e falou assim, Ricardo, mas meus clientes falam que só querem ser atendidos por mim. E aí eu digo, sabe por que isso acontece? Não, por que isso acontece? Eu disse, porque a sua equipe não está preparada, porque você não está fazendo o seu papel de líder, porque o papel de um líder é desenvolver pessoas. Se você estivesse desenvolvendo as pessoas, elas teriam ou um atendimento igual ao seu, ou melhor do que o seu. Porque o cliente, na verdade, ele não está preocupado que o atendimento é o seu ou é de um colaborador seu. Eles estão preocupados com o melhor atendimento. A partir do momento que um colaborador seu tiver um atendimento melhor do que o seu, você acha que o seu cliente vai querer ser atendido por quem? Por você? Não, pelo melhor. O seu cliente é igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Quero o melhor. Agora, se você não está treinando sua equipe e o cliente sente essa diferença no atendimento, onde você é que dá o melhor atendimento, sabe o que é que acontece? Aí sim, ele só vai querer ser atendido por você. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com você estão alguns degraus abaixo da qualidade do seu atendimento. A partir do momento que você capacitar essas pessoas tiverem um atendimento melhor do que o seu, você se livra dessa história de ter que atender todo mundo ou que o cliente só quer ser atendido por mim. Não, o cliente não só quer ser atendido por você. Você não é a estrela soberana do universo. Tira isso da sua cabeça. O cliente quer ser atendido por quem dá o melhor atendimento para ele. Agora, se a sua equipe não consegue dar o melhor atendimento como você está dando, aí você precisa desenvolver sua equipe, tá certo? E aí, mais ponto fraco aqui, estrutura física.
precificação. Então, para alguns negócios, de fato, estrutura física é um ponto fraco, porque existem variáveis, capacidade de atendimento, quantidade de pessoas que você pode atender e tudo mais. E precificação, o que é que acontece, né? Eu não sei exatamente o que é que está sendo dito aqui sobre precificação, estou vendo aqui que é um ponto fraco, mas o que eu imagino, o que eu estou imaginando aqui, é que ou o preço está abaixo do que é o preço que deveria ser cobrado, abaixo do que o que vale, né? E aí, se foi isso, tem uma questão relacionada a o que você apresenta, né, para o seu cliente, ao conjunto de benefícios. Porque assim, ó, gente, a gente precisa educar o nosso cliente o tempo todo e mostrar para eles o valor que o que a gente entrega para ele tem, tá? O tempo todo a gente precisa fazer isso. Se você não fizer isso, o que é que acontece? O seu cliente, ele não vai descobrir isso sozinho. Então, quando o cliente ele não dá valor ao preço, ou melhor, não dá valor ao que você entrega, e aí você tem que reduzir o preço para conseguir vender para ele, duas coisas estão acontecendo. Ou o que você entrega realmente não tem o conjunto de benefícios que você acha que tem, ou você não está educando, não está comunicando ao seu cliente todos esses benefícios. Então, você tem dois produtos, e eu já vi isso acontecer, tá? Eu peguei recentemente uma situação de uma empresa do segmento de prestação de serviço. E aí eles iam lá e passavam uma cotação, um orçamento para o cliente. E aí eles simplesmente passavam lá uma cotação para o cliente, ó, tal serviço que eu vou prestar para você durante X tempo custa tanto. E o concorrente ia lá da mesma forma e dizia o seguinte, ó, tal serviço que eu vou prestar para você por X tempo custa tanto. Só que o meu cliente, ele tinha um produto muito melhor do que o produto do concorrente. Tinham várias coisas ali. A forma como ele fazia, a qualidade, os resultados que ele tinha capacidade de gerar, os depoimentos que ele tinha dos clientes, falando o quanto o que ele tem foi relevante na estratégia do negócio. E aí ele não estava usando isso. E o concorrente tinha um produto que era um produto inferior ao dele. Quando você não apresenta todos os benefícios que o seu produto tem, sabe o que é que acontece? A única coisa que o cliente olha é o preço. E preço por preço, ele leva o mais barato. Ou, se o seu preço estiver acima do concorrente, ele vai achar que você é mais caro. Então, no momento da precificação, né, de estabelecer um preço que seja um preço justo pelo que você oferece, é preciso que, antes de falar do preço, você mostre todos os benefícios que o seu negócio tem capacidade de gerar. Tudo que é resultado. Gente, bota uma coisa na cabeça. O cliente ele não quer o produto de vocês, ele não quer o serviço de vocês. Ele quer a transformação que o produto e o serviço de vocês gera, tá certo? Inclusive, o produto ou serviço de vocês é até um entrave, porque ele vai ter que usufruir de alguma sorte, mas quando ele quer o resultado, não tem problema, ele paga o preço por isso, tá certo? Então, dando continuidade aqui, exemplos de ponto fraco. Não temos showroom, baixo índice de prospecção, baixo resultado nas redes sociais, não temos um site. Essa semana eu respondi também na caixinha de perguntas, né? Uma aluna, uma pessoa que me segue perguntou assim, Ricardo, o meu alcance, a minha visualização nos stories caiu. E aí eu botei algumas opções, né? Aí ainda botei brincadeira, né? Opção número 1, você perdeu a atenção para a moça lá com o K do Big Brother. Opção número 2, você talvez não esteja gerando conteúdo interessante para as pessoas. Aí, opção número 3, talvez a rede social esteja cortando o seu alcance.
Porque, de fato, né, às vezes a rede social percebe que é um negócio. E existe um caminho para quem é negócio, né? E o caminho é anunciar. Então, a rede social, às vezes, ela entende que você está usando uma estratégia orgânica para atingir pessoas. Mas o ponto-chave mesmo era sobre que conteúdo ela estava gerando para as pessoas. Sendo só uma panfleteira digital, né, um catálogo digital, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, sem gerar valor nenhum para as pessoas, aí as pessoas veem que é mais do mesmo e param de observar. Então eu volto para aquela história de gerar valor para as pessoas, de ser interessante, de ser divertido. Gente, as pessoas, elas querem ter amigos, tá? Elas querem rede social. As pessoas vão lá para se socializar. Se você só posta oferta, só posta produto e nada de social, nada de interessante, se você não mostra a sua cara, se você não interage, se você não mostra coisas que estão acontecendo dentro do seu negócio, as pessoas elas não vão se conectar com você. E aí você passa a ter baixo resultado nas suas redes sociais, tá certo? É, não temos um site. Isso aqui talvez seja relevante, talvez não. A pessoa colocou como ponto fraco, mas a verdade é que é importante ter um site, é bom ter um site, mas se você souber usar, até porque ninguém vai cair no seu site lá de paraquedas, né? Antigamente, nos primórdios da internet, quando não tinha muita gente, muita empresa povoando a internet, você montava um site, como eram poucas empresas, você aparecia para as pessoas. Hoje você vai montar um site, para você aparecer para as pessoas, você vai ter que criar um caminho, né? Que esse caminho se chama tráfego, para que as pessoas cheguem até o seu site. E, Ricardo, eu criei um site na hora que busca no Google por escola, por loja, por farmácia, por sapateiro, por sei lá o que na minha cidade, por personal trainer na minha cidade, e eu não apareço. E não vai aparecer. É capaz de aparecer de outros estados que não tem nada a ver com você. Por quê? Porque a ferramenta ela é cada vez melhor trabalhada e você tem dois caminhos para que o seu site apareça. E um deles é gerar conteúdo interessante para que as pessoas possam, nossa, ficarem plugadas ali. E aí as redes sociais, seja o Google, seja outra rede social, entenda que o seu conteúdo é interessante, que as pessoas estão presas ali. Aí o que é que eles fazem? Nossa, isso é interessante, o pessoal está gostando. Vamos distribuir disso para mais pessoas. Ou então fazer tráfego pago para que isso chegue nas pessoas que são o seu alvo, tá? Então vamos lá. Falta de organização do tempo, ponto fraco. Inclusive, só um spoiler aqui, tá? Quando a gente falar de liderança, a gente vai falar de delegação e vamos fazer um exercício também sobre gestão do tempo, tá certo? Muito importante. Falta de organização no controle de estoque, não temos metas definidas. Gente, não ter meta definida é fazer a gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E aí no final do mês eu vou viver de quê? Do que vier. Do que vier. Falta de recursos financeiros e falta de gestão. Falta de incentivo aos colaboradores e marketing não definido. Pontos fracos aqui que podem enterrar uma empresa de verdade, tá? Falta de planejamento, muito ruim também. Não é o caso da gente, que agora, inclusive, se a gente está aqui nesse momento é porque a gente fez uma aula de planejamento estratégico essa semana e temos aí um dever de casa, né, de objetivos, de meta, de plano de ação para planejar. Falta de treinamento para a equipe e muito ruim também, né? Você não vai conseguir nunca ter pessoas desenvolvidas entregando o melhor delas se elas não estiverem sendo treinadas constantemente. E aí vem uma frase que eu sempre falo e repito, digo e repito, não existe empresa grande com pessoa pequena. Então, se você quer que a sua empresa cresça, as pessoas têm que crescer primeiro. Como é que elas crescem, Ricardo? Sendo desenvolvidas. Qual a melhor ferramenta que você conhece para desenvolver as pessoas? A primeira, treinamento. A segunda, reunião. A terceira, feedback. Então, se você treina as pessoas constantemente, se você faz reunião constantemente com as pessoas para que entender o que é que elas estão fazendo, as dúvidas que elas têm, alinhar
as intenções dela com as intenções da empresa e dar feedback sincero para as pessoas, tanto chamando atenção para as coisas erradas, quanto reconhecendo no momento em que elas estiverem fazendo coisas legais, essas pessoas elas estarão bem fortes na sua equipe, elas vão crescer. Quando essas pessoas crescem, os seus processos funcionam melhor, os erros não acontecem, você não tem retrabalho, você não fica tendo custo pelo que não deveria ter, as pessoas atendem melhor o cliente, elas entregam melhor resultado e a sua empresa cresce. A lógica é essa, tá? Pouca divulgação em redes sociais. Isso aqui é um pecado, né? No mundo onde todo mundo está nas redes sociais, você não fazer divulgação nas redes sociais, isso é um pecado. E aí vem a sacada aqui, né? Não só divulgar, né, gente? Não só divulgar. Tem que fazer anúncio falando que você existe, o que é que você faz e tudo mais. Mas também precisa ter nas suas redes sociais valor para as pessoas. Dicas, sacadas, falar do cotidiano, mostrar as coisas que acontecem. É preciso fazer isso, porque senão você não vai ser interessante para as pessoas. Você não vai ser interessante. A loja física não é um ponto estratégico, inadimplentes, falta de organização financeira, estoques altos, carência de expor os produtos nas redes sociais, nunca fez meta, objetivo, plano de ação estratégias, nunca fez reunião. Ó, tudo que eu estou falando aqui, ó, que tem que fazer, né? Está sendo feito o contrário. Não faz nada em datas comemorativas. Funcionários robotizados. Aí tá aqui, ó, funcionários mal educados com o empregador. Nossa, acabo às vezes sem querer aceitar, mas é duro dizer, deixando a vida levar. Difícil falar isso, estou um Zeca Pagodinho. Gente, sem demérito nenhum ao Zeca Pagodinho, inclusive eu acho o trabalho dele fantástico, mas é uma brincadeira que eu faço aqui com a música, né, que ele tem, que é muito conhecida, do Deixa a Vida Me Levar. E aqui nos negócios não dá para deixar a vida me levar. Olha quantas coisas que essa pessoa colocou aqui que agora ela tem consciência que são pontos fracos e que a única coisa que precisa fazer agora é corrigir. É corrigir. Então, se você tem lá clientes inadimplentes, você já fez alguma campanha para resgatar isso? Não. Tá lá um bloco de ficha lá, um bloco de coisa no sistema com um monte de dinheiro parado e você, sem criar nenhuma forma, nenhum plano de ação para resolver isso. Então, o que eu te aconselho a fazer é o seguinte, senta lá com o seu sócio, sua sócia, seu colega, sua colega, as pessoas que trabalham junto com você, seus colaboradores. Gente, vamos fazer um plano de ação para reverter esse quadro de inadimplência. Vamos mudar isso aqui. O que é que a gente pode fazer? Que ações? Pega a inteligência das pessoas que trabalham com você também. Não fica também tentando deixar tudo só sob a sua responsabilidade. Comece a trazer isso para ser uma coisa participativa. Aí vai sair um plano de ação, você vai fazer uma ação, o que é que vai acontecer? Vai diminuir. Ah, Ricardo, eu não zerei. Ok, você pode não ter zerado, mas se você já reduz em 20%, 30%, isso significa dinheiro que estava lá e que estava lá porque, infelizmente, tem pessoas que são assim. Se você não fizer nada para cobrar e tudo mais, para se movimentar, essas pessoas não vão pagar você. Ah, Ricardo, eu estou com estoque alto. Ok, o que é que tem que fazer? Botar esse estoque para girar, para gerar dinheiro, para poder entrar dinheiro no caixa. Se você ficar esperando, não vai acontecer um dia, oh, meu Deus, um dia amanheceu o sol radiante e entraram 5 vezes mais pessoas aqui e zeraram o meu estoque que estava alto. Não vai acontecer isso. Você precisa tomar uma ação. Como, Ricardo? Faz um plano de ação também para zerar o estoque. Ah, Ricardo, meus funcionários, eu não tenho treinamento, eu nunca faço reunião. Você pode fazer reunião, vai lá e faz a sua reunião, tá certo? Demora nas respostas aos clientes via Facebook e Instagram. Eu acabei de falar no começo dessa chamada aqui que empresas que têm agilidade na resposta aos clientes, elas levam vantagem, tá? Então, se você está com essa deficiência de demora nas respostas, crie algum método
para resolver isso. E talvez delegue essa resposta para outra pessoa, né? Delegue essa resposta para outra pessoa. Por quê? Porque senão o cliente ele vai buscar em outro lugar. E aí, o que é que vai acontecer? Você terminou perdendo venda. Outro dia, uma pessoa da minha família mandou uma mensagem, porque ia fazer uma festa infantil, queria alugar algumas coisas ali de festa e tudo mais, e mandou mensagem para uma determinada empresa que faz esse tipo de locação. No meio da crise da pandemia, era uma venda significativa, e sabe o que foi que aconteceu? A pessoa mandou a mensagem, tipo, numa terça-feira, era sexta-feira, e ela não tinha tido resposta. E aí, como ela tinha contato com a dona da empresa, ela foi lá e mandou uma mensagem para a dona da empresa. Olha, eu mandei uma mensagem, ficaram de me responder, não me responderam até hoje. O meu prazo está se esgotando. Se você não puder me atender, me diga, porque eu vou procurar outra pessoa. Eu queria comprar de vocês, é a minha preferência, porque eu conheço a qualidade do seu produto e tudo mais, mas se você me disser que não pode atender, não tem problema. Eu tenho outra pessoa aqui e tal. Quer dizer, aí a dona do negócio, o que é que ela fez? Ah, não, é porque a pessoa estava com muita coisa, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela tomou, na minha opinião, a pior ação que ela poderia tomar, que foi o quê? De criar uma desculpa. Gente, quando você tem um problema, você não cria uma desculpa. Você toma uma ação para resolver o problema. Se você não admite que existe uma deficiência, se você não admitir isso para o cliente, para você, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer de novo, outro cliente vai reclamar, e sabe o que é que você vai dar para ele? Outra desculpa esfarrapada. Porque você não admitiu para o cliente, quando você não admitiu para o cliente, é porque você não admite para você. E aí, o que é que acontece? O erro acontece de novo. E aí eu pergunto, quantas vendas essa pessoa deve ter perdido por conta de um colaborador que não estava preparado para dar conta da resposta lá pelos canais de rede social, de WhatsApp, Instagram e tudo mais? Quantas pessoas deve ter perdido? Quantas vendas ela pode ter perdido? Porque do jeito que essa pessoa conhecia ela, entrou em contato direto. Quantas outras só conhece ela porque viu um anúncio em algum lugar, mandou uma mensagem e não recebeu resposta nenhuma? Quantas? Ah, tá em crise, tá difícil. Gente, ok, tá em crise, tá difícil. Mas eu pergunto, e a parte que lhe cabe? Você está fazendo como deveria fazer? Você tem uma gestão, métodos que lhe permitem fazer as coisas do jeito que deveria fazer? Então, provavelmente, essa dona de negócio está perdendo mais vendas, porque outras pessoas estão entrando em contato. Se ela não resolver esse problema, do jeito que eu percebi que não, porque ao invés de encontrar uma resolução, ela preferiu dar uma desculpa. E eu acho que a coisa mais sincera que você pode fazer para um cliente é dizer: eu errei, vou consertar e agradeço a você por você ter me sinalizado e por ter me dado a oportunidade, uma segunda chance. E vou honrar essa segunda chance. E honrar essa segunda chance que o cliente lhe deu é muito mais louvável do que ficar criando desculpa esfarrapada. Tem uma empresa que eu conheço na minha cidade que eles atrasam na entrega. E toda vez é uma história. O pessoal reclama e toda vez é uma história. Eles têm um repertório de desculpas esfarrapadas. Sabe o que é que acontece? Chegou o momento que o cliente recebeu a primeira desculpa esfarrapada, recebeu a segunda desculpa esfarrapada, começou a perceber que era mentira, porque toda vez que eles tentavam comprar, tinha uma desculpa esfarrapada. E aquela desculpa era uma mentira, porque existia um problema interno, operacional, que eles nunca admitiram. Se você nunca admitiu que você tem um problema, como é que você vai resolver o problema? Você não vai resolver o problema. Então, turminha, não deem desculpas esfarrapadas para os seus clientes, porque se você está dando desculpa esfarrapada para o seu cliente, você está dando desculpa esfarrapada para você. Resolva os problemas que vocês têm. Então, se tem demora na entrega, demora na resposta da rede social, para e analisa onde é que está a raiz do problema e cria um método para resolver isso, tá certo? Aqui, em termos de oportunidades, o pessoal colocou o mundo digital, o segmento privilegiado. Temos muitas cidades sem clientes cadastrados, então é uma oportunidade, né, de cadastrar esses clientes. Oferecer novos negócios para os clientes que já têm consultoria, treinamento.
Tecnologia, de fato, a tecnologia é uma oportunidade de você atingir mais pessoas, estar próximo de mais pessoas. Imagine, por exemplo, né, já que as barreiras elas caíram agora com a pandemia, muitas barreiras caíram, e eu vi várias empresas tendo que fazer atendimento online. Inclusive, um segmento que era extremamente rigoroso com isso, que é o segmento da medicina, o segmento da advocacia, né, que tinha os seus conselhos ali completamente caxias em relação a isso, tiveram que ceder. Então, hoje você já está tendo consulta médica online, você já está tendo audiência online. E aí eu te pergunto, aonde mais você pode ir? Será que hoje você está limitado, o seu negócio está limitado só aos clientes da sua cidade? Ou será que você pode atingir clientes de outros lugares utilizando essa oportunidade que é a tecnologia, que foi muito bem colocada aqui, não é? Principalmente para quem é prestador de serviço na área de educação, na área enfim, uma miríade de coisas. Eu vi o pessoal fazendo curso de, como é que chama? Designer de sobrancelhas. Tem uma amiga minha que botou um meme outro dia que o mundo estava dividido em coaches, design de sobrancelhas e outra coisa lá, né? Percentual da humanidade. Aí depois tinha um pouquinho para todas as outras profissões. Então, talvez a tecnologia ela lhe possibilite avançar para espaços que antes você até poderia fazer, mas que culturalmente as pessoas não estavam receptivas para isso, tá certo? Vamos lá, divulgar mais a empresa através das redes sociais, vendas online, vendas por redes sociais, conquista de novos clientes, reativação de clientes, oportunidade, me organizar, entender meta, objetivo e colocar em ação para que a empresa cresça com segurança. Ameaças, falta de comunicação e conformismo. Gente, eu botei aqui em azul, em destaque, porque falta de comunicação e conformismo não é uma ameaça, não é uma coisa que vem do ambiente externo. Isso aqui é um ponto fraco, tá certo? É um ponto fraco. Fechar as lojas devido à pandemia novamente, isso é uma ameaça. Economia desacelerada, isso é uma ameaça. Desenvolvimento de coleções pouco comerciais para a nossa região, isso aqui é uma representação comercial, e ele também não tem muito o que fazer, está fora do alcance dele. Ameaça que alguém colocou eu mesma, né? Eu não considero que a pessoa seja a ameaça do negócio, na verdade. Aliás, né? Aliás, fazendo uma brincadeira aqui, você pode ser a ameaça ou você pode ser a bênção do seu negócio. Tudo vai da sua decisão. Então, se você resolve colocar as coisas em prática, seguir em frente, ter consistência naquilo que precisa ser feito, você se transforma, ao invés da ameaça para o seu negócio, na bênção para o seu negócio. E essa é a verdade. Você é o farol que guia o seu negócio. Você é o farol. E tem dias que são complicados, tem dias que são difíceis, tem dias que as coisas que parece que o mundo vai cair em nossas cabeças, porém haverá um novo dia. Amanhã vai ser outro dia. E aí o que é que a gente faz? Segue em frente no caminho do nosso objetivo. E aí quando você tem uma visão de futuro, uma missão, objetivos definidos, plano, trabalha a equipe, desenvolve a equipe e vai colocando em prática aqui o nosso passo a passo, né, do nosso mapa de implementação, as coisas vão acontecendo. E não está sozinho, né? Está num grupo de apoio. Aqui a gente está para se apoiar, eu estou aqui para ajudar vocês, para mentorar vocês, o grupo também, e a gente vai seguindo em frente, tá certo? Vamos lá aqui. Novos e maiores concorrentes é uma ameaça, perda de colaboradores, retração da economia, pandemia, concorrência com vendas online, isso acontece. Como é que eu faço, Ricardo, para me diferenciar das vendas online? Tendo uma experiência única no seu negócio. Porque as vendas online hoje, elas estão caminhando para isso. Elas estão buscando proporcionar a melhor experiência possível no momento da compra, desde a embalagem até as comunicações e tudo mais, para compensar essa ausência física. Então, se você tem um negócio físico,
eu te aconselho que você proporcione a melhor experiência possível para o seu cliente, desde o atendimento, o ambiente, tudo. A conversa, a pós-venda e tudo mais, porque isso vai lhe blindar da venda online, e aí a pessoa vai pensar duas vezes, por quê? Porque ela pode até ter o produto, mas não é só sobre produto, sobre serviço, é sobre a experiência que se tem, tá certo? Concorrentes trabalhando melhor nas redes sociais, crise econômica gerada pela pandemia. E aqui, por fim, antes da gente ir para a parte de objetivos, né, de exemplos de objetivos, ausência de clientes bons, a concorrência aumentou e o cliente está buscando em busca de comodidade e a empresa está estagnada. Empreendedor sem ação, funcionários também, só fazem o que pedimos, não faz promoção, os colaboradores não divulgam nas redes sociais se não forem solicitados a fazer. Isso aqui está de azul porque também não é o lugar. Né? Isso aqui está mais para ponto fraco do que para ponto forte. Então, Ricardo, ausência de clientes bons. E aí, a resposta está aqui ao longo do enunciado. O empreendedor sem ação não fazem campanhas, fica esperando que o colaborador faça alguma coisa, e aí não tem um método para o colaborador fazer, não tem uma descrição de atividades para o colaborador fazer, não tem um procedimento para o colaborador seguir, né? E aí, se você não fizer as coisas, se você não tomar as rédeas do negócio, quem vai fazer isso por você, né? Quem vai fazer isso por você? Então, você precisa tomar as rédeas do seu negócio, tá certo? E aqui é o lugar para isso. Aqui é o lugar. Nós estamos juntos para isso, tá? Agora, eu vou passar para exemplos de definição de objetivos, tá? Eu peguei aqui alguns exemplos. A gente já viu isso no encontro passado, né, na nossa aula. E agora eu vou trazer exemplos para vocês de como estabelecer objetivos naquelas 4 linhas que a gente apresentou. Objetivo de lucro, objetivo de faturamento, objetivo de satisfação do cliente e objetivo de desenvolvimento dos colaboradores. Só lembrando, gente, que no momento de estabelecer um objetivo, é muito importante que você tenha visto que todo objetivo ele precisa ter uma descrição clara do que é o objetivo, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter um prazo para ser atingido, ele precisa ter um responsável e precisa ser mensurável. Você precisa medir esse objetivo para saber se ao final daquele tempo que você estabeleceu que ele seria atingido, a meta que você estabeleceu foi atingida, tá? Então, primeiro exemplo aqui, ó. Aumentar as vendas em 30% em um prazo de 3 meses, até 31/12/2021. Na verdade, enfim, precisa ser ajustado isso aqui. Mas o que é que você tem aqui, ó? Aumentar as vendas é a descrição do objetivo. Em 30% é a meta. E um prazo de 3 meses é o prazo. O que faltou aqui? Só o responsável. Então, nem sempre você tem aqui uma descrição de quem é o responsável. Mas a única coisa que faltou foi o responsável. E precisa ser mensurável. Ricardo, como é que eu vou medir se ao final desse período eu alcancei a meta que eu estava buscando? Aí você vai olhar se as vendas que você tem hoje são 30% maior do que as vendas que você tinha antes, tá certo? Agora vamos lá. Mais exemplos. Aumentar as vendas de 2021 em 15%. Então, o que é que eu tenho aqui? Um objetivo, que é aumentar as vendas. Um prazo, que é até 2021. Então, até 31 de dezembro de 2021 é 2021, em 15%. Responsável, precisa colocar aqui um responsável, e prazo, né? Qual prazo, e a forma de medir é justamente o seu faturamento, analisar as vendas. Cadastrar 20 clientes por coleção em 2021. Realizar, também está aqui, ó, qual é o objetivo? Cadastro de clientes. Aumentar o número de clientes. Quantos? 20 por coleção. Quando? Em 2021. Responsável é a pessoa
e a forma que ele tem de medir isso é só analisar se ao longo do período ele conseguiu 20 clientes a mais, se ele conseguiu esses dados. Realizar anúncios direcionados à prospecção nas redes sociais. E aí, eu fiz uma observação aqui que isso é a ação e não o objetivo. Quando você toma uma ação dessa, realizar anúncio direcionado à prospecção nas redes sociais, isso aqui é uma ação para você conseguir, por exemplo, ou cadastrar mais clientes ou aumentar as vendas. Então, isso aqui não é um objetivo, isso é uma ação, tá? Desenvolver site, faltou um prazo e um responsável. Realizar pelo menos 3 treinamentos por mês até o final de 2021. Ok, tem aqui, objetivo, realizar treinamentos. Quantos? Está aqui a quantidade. Desenvolver mais 2 tipos de treinamentos até 2021 e gerar mais leads para efetivação de vendas. Leads, para quem não sabe, é cliente cadastrado, tá? Se você pegou ali um e-mail da pessoa, uma ficha preenchida da pessoa, aquilo ali é uma lead. Lead é um potencial cliente, uma pessoa que ainda não é cliente, é um potencial cliente. Então, gerar mais leads para efetivação de vendas. Aí eu perguntei aqui, né? Quantas leads e até quando? Então, faltou aqui, ó. Você tem o objetivo, que é gerar leads para efetivação de vendas, só que você não diz quantas são as leads, a meta, até quando, o prazo, quem é o responsável, e para medir, é só medir a quantidade de leads, tá? Outro exemplo aqui, ó. Quitar as dívidas abril. Eu estou entendendo aqui que é ter as dívidas quitadas até o mês de abril. Então, o ideal desse objetivo aqui seria quitar X valor em dívidas até abril, responsável a pessoa. E aí ela vai criar um plano de ação de como vai quitar as dívidas. Lucratividade, julho. Ok, a gente precisa definir aqui um objetivo de lucratividade. Agora a pergunta é, o objetivo, eu já sei que está aqui, que é de lucratividade. Agora, qual é a meta? Qual é o prazo? Qual é o responsável? Quem é o responsável? E para medir, dá para você medir porque você vai ver a lucratividade do seu negócio ali acontecendo, então você vai saber como medir. Mas é preciso, para você fazer um plano de ação. Tá fechado o microfone, pode abrir. Eu não estou ouvindo. Agora. Opa. Não estou ouvindo. Quer tirar o fone para ver se vai? Não veio. Vamos fazer o seguinte. Não, coloca aí no comentário. Coloca no comentário, que aí no chat, que aí eu respondo, tá? Responde aí. Enquanto eu leio o outro, aí você já escreve que eu já... Tá saindo um som, mas não sai o seu áudio. Quando você abre o microfone, sai um som, mas não sai o seu áudio. Então, vamos lá. Enquanto ela escreve, muita lucratividade, dezembro. Então, eu entendi aqui, né, que o desejo é um aumento da lucratividade até junho e ter uma lucratividade melhor até dezembro. Então, isso pode ser um objetivo só, dividido, né? Até julho eu quero atingir isso, isso e isso, e até dezembro eu quero atingir isso, isso e isso. E aí o plano de ação vai ser feito em cima dessa realidade. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário. Colocar em valores e data do mês, é isso? Exatamente. Colocar os valores, então, em cada um dos meses, tanto em relação à quitação de dívidas, quanto em relação à lucratividade, o ideal é que você coloque mês a mês o quanto você quer, aumento de lucratividade e redução ali de dívidas, de quitação e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo em frente aqui, ó, outro exemplo. Aumentar em 20% o faturamento até dezembro de 2021. Responsável, Maricele.
Aqui eu alterei os nomes das pessoas, tá, gente? Eu mudei os nomes aqui dos personagens para, enfim, para manter a privacidade. Reduzir, então você vê, ó, aumento de 20% do faturamento até dezembro de 2021. Então você tem aqui, ó, objetivo, aumento do faturamento. Meta, 20%. Quando? Dezembro de 2021. Responsável a Maricele. E como é que mede isso? É só você olhar o faturamento. Reduzir em até 30% o índice de inadimplência até dezembro de 2021. Responsável, Andresa. Então, como é que faz isso aqui? Ela vai criar um plano de ação com várias ações que vão ser tomadas para conseguir reduzir. Então, aqui, para cada objetivo desse, a pessoa cria um plano de ação com ações específicas para que esse objetivo seja atingido, do mesmo jeito que eu falei aqui do reduzir a inadimplência, né? Aumento do volume de venda por vendedor em 20% até dezembro de 2021, responsável Gisela. Então, o que é isso, aumento do volume de venda por vendedor? É que cada vendedor, se cada vendedor ele está acostumado a vender 100 por mês, ele precisa chegar numa venda de 120. E ao final do ano, quando for analisado todos os meses, ele precisa ter vendido 20% a mais de itens por venda, tá? Aumento de 20% no número de novos clientes até dezembro de 2021. Então, responsável Maricele. Qual é o objetivo aqui? Aumento de clientes, né? Crescimento da base de clientes, novos clientes. Enquanto meta, 20%. Até quando? Até dezembro de 2021. E aí precisa ser feita uma ação para atrair novos clientes, tá certo? Implantar uma ação de marketing em toda a cidade de Jaraguá até dezembro de 2021, responsável Maricele. Eu mudei o nome da cidade também, tá? Não é Jaraguá, não. Aumentar o faturamento em 30% até fevereiro de 2021. Então tá aí um objetivo. Tudo como manda o figurino, né? Você tem. Só faltou aqui a descrição de quem é o responsável. Faturamento. Meu objetivo de faturamento é aumentar 25% em 6 meses até agosto de 2021. Lucro. Aumentar o lucro em 10% sobre o valor orçado das obras. Reduzir, isso aqui é uma empresa, uma construtora, tá? Reduzir em 20% os custos com escritório. Garantir o recebimento do termo de entrega provisório de obras antes de desmobilizar a equipe, reduzindo a zero o custo de retorno. Aí são os objetivos de lucro que a pessoa colocou. Agora vem objetivo de faturamento, dobrar o faturamento, tá? Ricardo, o que é que faltou aqui, né? Faltou um prazo, porque a meta já tem. Se ela fatura X, ela tem que faturar ao final do período que não foi dito aqui 2X e dizer quem é o responsável por isso, tá certo? Satisfação do cliente. Reduzir a zero o retorno às obras já entregues para solucionar pendências. Então tá aqui, ó, o objetivo de satisfação do cliente é zero retorno. Desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Definir bonificações, então é uma ação aqui, e treinamentos. Agora, vamos para exemplos de plano de ação. Olha só, primeiro exemplo aqui, ó, estudar, ler e praticar. Eu coloquei aqui porque a intenção é muito boa, mas destoa do que a gente espera e do que vai realmente dar o resultado para o negócio. Quando a gente fala aqui de plano de ação, a gente está falando do modelo 5W2H, onde você pega cada um dos seus objetivos e aí você cria um plano de ação para cada um desses objetivos. Exemplo, objetivo de aumento do faturamento. Eu quero o objetivo de aumento do número de clientes. Para aumentar o faturamento, você vai criar um plano de ação. Para aumentar o número de clientes, você vai criar outro plano de ação. Ricardo, mas se eu aumentar o meu número de clientes, eu não já estou aumentando o faturamento? Uma coisa influencia a outra, mas são caminhos diferentes, tá? Você pode vender mais para o cliente que você já tem, ou você pode trazer novos clientes. Então, são duas formas,
São dois caminhos de você aumentar o seu faturamento. Vendendo mais para o cliente que você já tem, proporcionando coisas para eles, pacotes adicionais. Eu tenho uma aluna que ela tem uma clínica, e quando eu comecei um trabalho com ela conseguiu multiplicar por 3 o faturamento do negócio em 45 dias. Ela multiplicou o número de atendimentos por 3. Ela multiplicou por 3 o número de atendimentos. Como? Basicamente vendendo mais para o cliente que ela já tinha. Às vezes ela tinha um cliente de um determinado serviço que poderia consumir outros serviços que ela já tinha. Só que ela não oferecia isso, ela não fazia oferta para esses clientes. E a outra forma é buscar cliente novo. E aí, como é que você faz? Você precisa fazer um plano de ação no modelo 5W2H, como eu apresentei no último encontro. Inclusive, peguei o exemplo de uma aluna aqui da turma, Carla, botei o exemplo lá bonitinho para vocês verem e deixei uma planilha 5W2H junto com a aula, junto onde vai estar essa aula aqui, para vocês baixarem, porque já tem lá o modelo. E aí, o que é que vocês vão fazer? Para cada um dos objetivos que vocês têm, vocês vão criar um plano de ação daquele, com várias ações. Por quê, Ricardo? Porque às vezes não é uma ação que vai garantir que você chegue no resultado. É preciso mais de uma ação para você conseguir chegar lá, tá certo? Então, gente, é isso aí, tá? É isso aí. Vamos lá, exemplos aqui, ó, de ações que podem ser tomadas. Aumentar ticket médio, aumentar atendimentos, abertura de clientes, atingimento de metas estabelecidas pelas empresas, foco total em abertura de clientes, né? Na última semana do mês, campanha de brindes, campanhas direcionadas para o nosso nicho de mercado, oferecer todos os meses para 3 clientes nosso treinamento de vendas, estudar e desenvolver novas marcas, anúncios digitais, integração de clientes da mesma carteira. Outro exemplo. Ligar para os clientes que estão inativos há algum tempo. Isso é importante, tá, gente? Às vezes a pessoa esqueceu de você. Esqueceu. E está seguindo ali por outro caminho. E aí o que é que você tem que fazer? Lembrar para a pessoa que você existe. Como é que eu faço isso, Ricardo? Pega o telefone e liga. Manda um e-mail, manda uma mensagem. Definir que após 10 dias de vencimento, já entrar em contato com o cliente inadimplente, responsável Andresa. Levar sacolas no condicional para o cliente em casa, responsável Gisela. Fazendo posts patrocinados no Facebook e Instagram, responsável Maricela. Panfletagem em toda a cidade de Jaraguá, responsável Maricela. Campanha em outras cidades. Contratar uma funcionária para ficar nas redes sociais, ligar para clientes inativos, agendar datas de aniversário de clientes, diminuir estoque, ficar atentas às datas comemorativas e fazer promoções para diminuir estoque, parceria com fornecedores para patrocínios. Outro exemplo aqui, lucro. Esse aqui está bem separadinho. Ó. Cada ação por objetivo, né? Objetivo de lucro. Quais são as ações? Desenvolver mais planilhas de controle financeiro, acompanhar mais frequentemente o andamento das obras, aumentar em uma vez por mês para uma vez por semana, promover reuniões de planejamento e acompanhamento das obras, promover visitas periódicas às obras. Faturamento. Participar de mais licitações, testar órgãos diferentes. Então, é aquela história. Essa empresa aqui, ela é muito focada em obras do governo do estado. Qual é uma forma, já que ela já participa de todas as licitações do governo do estado, qual é uma forma dela ampliar o horizonte dela? É testar participar de licitação em órgãos diferentes. É ir para outra praça, né? Prospectar em outra área. Estudar área para trabalhar com clientes particulares. E aí também outra alternativa é buscar clientes particulares. É buscar fora daquele horizonte que você está. Satisfação com o cliente. Fazer pesquisa com clientes para identificar maiores falhas da equipe e desenvolver checklist de entrega da obra. E desenvolvento e satisfação dos colaboradores. Promover visitas periódicas às obras e identificar treinamentos que os colaboradores estão precisando. Então, turminha, tá aqui alguns exemplos, tá certo? Para vocês, só para reforçar de forma bem prática do campo de batalha aqui, as coisas que foram apresentadas para vocês
no nosso último encontro, tá bom? Então, o objetivo era esse, passar aqui pela correção não só das suas atividades, mas das atividades dos colegas também, aqueles que mandaram aqui as suas informações, porque eu tenho certeza que quando você passa por essas informações, não só as suas, mas as dos colegas, isso lhe dá a oportunidade de começar a desenvolver ainda mais uma maturidade em relação ao que foi apresentado, tá certo? Perguntas, questões, quem tem perguntas a fazer, tá tudo ok? Querem falar alguma coisa? Agora o momento é de vocês, tá? O momento é de vocês. Deixa eu ver aqui o que é que tá aqui nos comentários. Paula colocou tudo ok, maravilha, viu, Paula? Maravilha, que bom. Coloca tudo em prática aí direitinho, tá? Conta comigo também lá no grupo. Se vocês ainda não entraram no grupo do WhatsApp, clica lá no link que eu mandei para vocês para entrar no grupo do WhatsApp, que a gente troca muita ideia lá, tá certo? Minha amiga Berlise, você quer perguntar alguma coisa? Tá ok? Não tô ouvindo, não. Tô lendo a. Tá tudo ok aí? Maravilha. Então é isso aí, turminha. Diego, tô vendo que você tá aí também. Se tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa que você queira, esse encontro ele fica gravado, tá? No portal de alunos. Então, junto com a aula da semana, tá certo? Junto com a aula 2. E coloque em prática as coisas. Se quiser perguntar alguma coisa, viu, Diego? Deixa eu ver aqui o que é que tá aqui. Tá tudo ok, né? Maravilha. Paula colocou, Ricardo, me desculpe por eu mandar o formulário quase no dia da outra aula, mas é que estou fazendo junto com a minha mãe, que somos sócios, e tem dias que temos que para fazer juntas e no final de semana. Ok, sem problemas, tá? O importante, Paula, é fazer. Só vou te pedir que depois que você fizer, me avise, caso tenha sido após o encontro, porque eu volto lá e vou dar um feedback em cima das atividades, tá? Porque pela minha agenda eu vou seguindo aqui o conteúdo que está no formulário vigente. Mas isso não significa que eu não vou dar feedback para você, tá certo? Porque o meu objetivo é que você chegue nos resultados. Então, pode ficar tranquila quanto a isso aí. Só vai me avisando. Olha, Ricardo, coloquei um formulário lá, tá certo? Coloquei minhas informações lá, porque aí eu volto lá e dou um feedback para você, porque colocando essas coisas em prática, a gente vai aumentando os resultados, tá bom? Turminha, muito obrigado pela presença de vocês, adorei fazer esse encontro aqui com vocês, obrigado pelas perguntas, tá certo? E é isso aí. Coloquem as coisas em prática, contem com o grupo, contem comigo. Se tiver tendo alguma dificuldade, manda mensagem para mim, fala comigo, porque eu estou aqui para dar suporte a vocês. Ah, Ricardo, eu tenho uma ideia aqui, não tem muito a ver com a aula, é sobre uma campanha, sobre uma situação que aconteceu e tudo mais, e manda para mim, vamos trabalhar juntos, porque de fato, eu tô aqui, vocês não estão sozinhos, vocês estão de mão dadas comigo e com esse grupo aqui, com essa tribo maravilhosa de empreendedores para crescer os resultados do negócio, tá certo? Então é isso aí, turminha. Obrigado pela presença de vocês. Beijo grande. Até nosso próximo encontro aí, nossa aula 3 e vamos que vamos. Valeu, gente. Até mais.